Pessoal, precisamos falar do que pode ser um dos maiores eventos da história do mercado de ações, o IPO da SpaceX. Estamos falando de um possível valor de mercado de 1,75 trilhão de dólares. Você tem ideia da quantidade de dinheiro que é isso? Hoje vamos analisar em detalhes o que isso significa exatamente e eu vou te mostrar como a SpaceX pode reescrever a história do mercado financeiro e te indicar duas ações para comprar hoje e ter exposição antecipada a esse pré-IPO da SpaceX. Eu sou o Pedro Lima e sejam bem-vindos ao canal Engenharia dos Mercados. Vamos direto ao ponto. Existem três pilares que sustentam a possibilidade de um dos maiores IPOs da história virar realidade. O primeiro é o chamado Projeto Apex. Segundo fontes do mercado, cerca de 21 bancos de Wall Street, incluindo o BTG Pactual, já estariam se posicionando para estruturar o IPO da SpaceX, com uma possível janela em junho de 2026. Inclusive a SpaceX já deu entrada nos documentos na SEC, que é o próprio órgão regulador. E o número que está sendo ventilado chama atenção, uma avaliação na casa de 1,75 trilhão de dólares. O segundo ponto é ainda mais estratégico. Depois da fusão entre a SpaceX e a xAI em fevereiro de 26, a empresa deixa de ser apenas uma companhia de foguetes e passa a se posicionar como um verdadeiro ecossistema tecnológico integrado. Na prática, isso significa combinar a infraestrutura de lançamentos e satélite da SpaceX, a rede global de comunicação da Starlink, as capacidades de inteligência artificial do Grok, a plataforma social X e uma base massiva de computação voltada para a inteligência artificial. Ou seja, não estamos mais falando de uma empresa de foguetes, a gente está falando de uma infraestrutura completa de dados, comunicação e inteligência artificial em escala global. E o terceiro ponto fecha essa tese com ainda mais força. Em um anúncio recente, a empresa deixou claro que precisa de capital para financiar uma visão extremamente ambiciosa: levar a computação para o espaço. A ideia é construir até 1 milhão de data centers em órbita, utilizando energia solar como fonte praticamente ilimitada e o próprio ambiente espacial como a solução natural para a dissipação térmica. Onde o Elon Musk comentou no próprio site da SpaceX, no espaço sempre faz sol. Se isso avançar, não é só um IPO, é potencialmente a criação de uma nova camada de infraestrutura para a economia global e um novo conceito de infraestrutura para data centers. Você não pode comprar a SpaceX diretamente ainda, pois o que temos ainda é uma movimentação sutil acontecendo. Mas, felizmente, há um jeito de se expor a SpaceX hoje, antes mesmo do IPO acontecer. Na verdade, tem dois jeitos, e ambos envolvem ações, que você pode comprar agora mesmo. A primeira alternativa é uma empresa chamada EchoStar, negociada sob o código SATS. Ela é uma companhia de telecomunicações que fez um movimento estratégico extremamente inteligente. Em setembro de 25, a EchoStar anunciou a venda de parte de seu espectro de radiofrequência em um acordo de aproximadamente 17 bilhões de dólares com a SpaceX. Mas o ponto mais interessante está na forma de pagamento. Cerca de metade desse valor, algo próximo de 8,5 bilhões de dólares, foi recebido em ações da própria SpaceX. E não parou por aí. Alguns meses depois, a empresa realizou uma nova venda de espectro, dessa vez na casa de 2,6 bilhões de dólares. Foi feito integralmente em ações da SpaceX. Claro, esses acordos ainda precisam passar por aprovação regulatória, mas assumindo que tudo seja aprovado, o impacto no balanço da empresa é bem interessante. A projeção é que a EchoStar passe a ter 24,1 bilhões em caixa, 13,4 bilhões em dívida, o que deixa a empresa com um caixa líquido positivo de aproximadamente 12,7 bilhões de dólares. Além disso, ela também passa a deter algo próximo de 11 bilhões em participação na SpaceX. Só que aqui entra um detalhe importante. Quando esses acordos foram fechados, a SpaceX era avaliada entre 400 a 800 bilhões de dólares. Hoje, o mercado já começa a falar em um valuation próximo de 1,75 trilhão. Se a EchoStar terminar com algo em torno de 1,6% da SpaceX, essa fatia sozinha pode valer algo próximo de 20 bilhões nos preços atuais. E é exatamente aqui que o cenário começa a ficar interessante. Porque hoje, a EchoStar inteira
está avaliada na faixa de 35 a 36 bilhões. Resumindo, você está comprando uma empresa que pode ter mais da metade do seu valor atrelado à SpaceX, além do negócio tradicional de satélites que ela já possui. Mas essa não é a única forma de exposição. Existe uma outra alternativa e provavelmente você nunca ouviu falar nela. Estou falando de um fundo chamado Destiny Tech 100, negociado sob o código DXYZ. Esse fundo é estruturado como um fundo fechado, mas com uma característica interessante. Ele é listado na Bolsa de Nova York e pode ser comprado como se fosse uma ação comum. E é justamente isso que o diferencia da maioria. Enquanto a maior parte dos fundos investe em empresas já listadas em bolsas, chamados de fundos abertos, o Destiny Tech 100 foca em empresas privadas de tecnologia, aquelas que normalmente só estão acessíveis para fundos exclusivos ou investidores qualificados. Ou seja, ela abre uma porta que normalmente fica fechada para a grande maioria dos investidores. Dentro da carteira desse fundo, a principal posição é justamente a SpaceX, representando cerca de 16,2% do portfólio. Agora existe um ponto importante aqui. Dependendo de como vier o valuation no IPO da SpaceX, essa participação pode ganhar ainda mais peso dentro do fundo, podendo chegar facilmente na faixa de 30% a 40%. Outro detalhe relevante é o preço atual do fundo. Hoje, ele está sendo negociado com um desconto significativo, cerca de 64% abaixo do pico registrado no final de 2024. Mas esse desconto pode diminuir rapidamente se o mercado começar a precificar com mais força a expectativa de um IPO da SpaceX. E já existe um precedente para isso. Cerca de 1 ano e meio atrás, quando a SpaceX acelerou fortemente o lançamento de satélites da Starlink, o preço das cotas do Destiny disparou, chegando a subir quase 700% em menos de 2 meses. Ou seja, é um ativo extremamente sensível à narrativa e às expectativas do mercado. Além disso, no momento em que a SpaceX abriu seu capital, a participação do fundo será automaticamente reprecificada, com base no valor de mercado da empresa. Por isso, hoje o Destiny Tech 100 pode ser uma das formas mais concentradas e diretas de se expor ao potencial da SpaceX, mesmo antes do IPO acontecer. Mas lembre-se, tenha consciência de ter a sua gestão de risco ao investir nessas empresas, porque o IPO ele ainda nem aconteceu. Os acordos precisam de aprovação regulatória ainda. E tanto a EchoStar quanto o Destiny têm seus riscos. Dívida da EchoStar, prêmio e desconto do fundo. Faça sua pesquisa e estude a fundo esses ativos antes de colocar o seu dinheiro neles. E deixe aqui nos comentários qual das duas ações você compraria, ou compraria as duas. E toda essa infraestrutura que a SpaceX está se tornando, foguetes reutilizáveis, comunicação Starlink, inteligência artificial, é o que faz o mercado estar chegando nessa precificação absurda de quase 2 trilhões de dólares. E o próprio Elon Musk chegou a sugerir que nos próximos anos o local mais rentável para se construir uma infraestrutura de inteligência artificial vai ser no espaço. Soa como um filme de ficção científica, mas a gente já viu que muitas coisas que pareciam ficção hoje fazem parte das nossas vidas. Então, começa-se a entender o porquê os investidores estão prestando atenção nesse ecossistema. E se aprendemos alguma coisa nesses últimos 15 anos, foi isso. Não aposte contra o Elon Musk. Portanto, essa é uma grande oportunidade diante de todos nós, com duas maneiras de se expor a ela. Primeiro, a EchoStar, que detém bilhões de dólares em participação na SpaceX. E segundo, o Destiny Tech 100, que pode oferecer uma das maiores exposições concentradas na SpaceX, por meio do seu portfólio de investimento em empresas privadas. Agora, se você quer levar o seu entendimento sobre o mercado e investimentos para o próximo nível, se inscreve aqui no canal para não perder mais oportunidades como essa. E se gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, pois dessa forma, esses vídeos aparecerão no seu feed, porque quando surgirem grandes oportunidades, quero garantir que você veja antes de todo mundo. Obrigado por assistir, bons investimentos e nos vemos num próximo vídeo.